visto muito dentro da igreja músicos contratados. Vocês enxergam isso como positivo ou como negativo porque a igreja não está formando? Não está formando? Formando músico. Formando músico? Ah, a igreja contrata músico para tocar, né? Isso, porque ela não como vocês encaram essa situação aí? Acho que positivo para o músico que é profissional, que vive daquilo, né? Sim, sim. Mas a gente sabe que a igreja forma muitos músicos e músicos muito bons. Forma. Entendeu? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim. Tanto tem um monte de cantor aí estourado no pop que veio da igreja. Muitos. Sim, é. Cara, eu acho que depende muito, acho que é muito de uma visão da igreja que você está servindo, assim. Eu valorizo muito a igreja que forma os músicos, mas é muito mais, eu tenho a noção de que é muito mais penoso, dá muito mais trabalho, demora muito mais, entendeu? É difícil uma igreja nova já ter um louvor excelente, assim. Sim. Geralmente uma igreja que você vê que é todo mundo voluntário e que tem ótimos músicos, cara, geralmente aquela igreja tem muitas décadas de existência. Porque até formar uma comunidade que valoriza a música bem tocada e juntar aquela galera que toca bem e depois, geralmente os filhos dessa galera que toca bem começam a tocar também. Se a gente for ver a história das igrejas, tipo, dos nossos pais e tudo mais, cara, geralmente é assim, os caras... A galera que tá tocando muito bem hoje é filho de uma galera que já tocava antes. Eu sou fruto disso. Meu pai conheceu minha mãe cantando na igreja, entendeu? Então assim, eu valorizo muito, eu acho isso muito legal. Mas eu entendo também que hoje, e a gente participa disso no sentido de que hoje existe igrejas que têm uma estrutura tão apurada, tão forte, tão grande, que não é fácil você achar músicos que dão conta daquela estrutura. Entendeu? Eu vejo isso hoje na realidade, assim. Vou dar um exemplo da minha igreja, né? A gente, antes da pandemia, super recente, a gente tinha os cultos presenciais normais e o culto online, e não tinha culto online, só tinha a transmissão do culto presencial, normal. E era uma transmissão assim, feita de uma maneira básica. E aí chegou a pandemia, cara, o culto online, a transmissão virou prioridade. Sim. Virou top 1, culto presencial não existe mais. Quem não tinha ficou desesperado. Exatamente. A gente lá na Zion saiu um pouquinho na frente porque a gente já investiu um pouco, mas, cara, em comparação ao que é hoje, não era nada. E hoje tem toda uma estrutura para que o culto online aconteça, assim. Então a gente, lá na Zion acontece assim, a gente grava o louvor e a palavra é ao vivo. Por que a gente grava o louvor? Porque a gente quer entregar uma qualidade técnica muito excelente. Então, cara, a gente vai lá para a igreja, que essa parte da igreja virou um estúdio praticamente de gravação. E aí a gente vai lá, faz o louvor normal, como a gente sempre fez, só que ele é gravado. De lá vai para uma mixagem. E assim, é toda uma estrutura para gravar numa qualidade de captação legal, os microfones e tudo mais. Tem muitos técnicos de som, técnico de luz, câmeras e tudo mais. Gravamos ali, vai para uma mixagem para depois ir para o culto e juntar com o culto online. E cara, para sair uma qualidade boa, gravado de uma vez ao vivo, vai 1, 2, 3 e vai, é muito difícil. Eu já tocava profissionalmente e eu senti o baque assim de falar, cara, agora é valendo e não tem assim que nem no estúdio. Pode errar. Volta, vamos mais um take. Não existe isso. Você tem que ir lá e mandar ver. Então assim, pra mim que já tava tocando há muitos anos, foi complicado. Então essa foi uma demanda que veio que, cara, a gente tinha que estar preparado. Então não é toda igreja que consegue ter isso. Consegue ter músicos voluntários que entregam isso. E eu vejo isso lá porque, cara, a gente tem muitas reuniões lá até hoje, sempre assim, falando, cara, ó, a gente precisa se empenhar para conseguir acompanhar esse nível de qualidade e tal. Existe muito isso.
E eu vejo como é desconfortável, tanto para mim quanto para muita galera que não trabalha com música, mas toca bem e toca lá no louvor. É super desconfortável pro cara, eu tenho que me empenhar, eu tenho que melhorar, eu não posso errar. É uma pressão, entendeu? Então eu super entendo também, não acho errado a posição de uma igreja querer contratar músicos. Depende muito da visão, da cultura, porque tem... Do que ela tá vivendo no momento. Do que ela tá vivendo. Sim. Se você for ver, tem igrejas que o foco daquela igreja é musical. Né? Pô, se eu for pegar a Hillsong, por exemplo, cara, tem um apelo musical, artístico super forte. Mas às vezes tem uma outra igreja que o foco daquela igreja é missão, é uma igreja missionária. Então ela não vai ter um louvor super desenvolvido, tecnológico, porque a visão daquela igreja é missionária, cara. Eles vão ter 1000 vezes mais funcionários do que a minha igreja, missionários do que a minha igreja. Então acho que depende muito da cultura da igreja. Né, Jean? É isso. Não, concordo com tudo. É que é o que o Conrado falou, é mais difícil, né? Você criar uma cultura, é um processo, assim, né? Agora, você contratar um time de músico profissional, é só você ter um dinheiro. Se tiver verba, você monta lá um time. Só que, na minha opinião, né, é algo muito... O louvor, assim, né? É algo muito mais profundo só do que, né, uma música bem tocada. Então, tipo... Sim. Eu supervalorizo as igrejas que conseguem fazer de forma voluntária algo bom, organizado e que dá certo. Então, assim, mas não que eu acho que é errado, é questão de visão mesmo.